Olá, eu sou Alberto Delísula, sou professor de Psicologia e de Hipnose. Eu recebi vários pedidos para fazer uma análise das questões psicológicas envolvendo o filme Corra. Principalmente porque aparece hipnose no filme. E a hipnose aparece de uma forma meio Svengali, daquela de controle de mente. Tem um signo sinal, uma âncora de reindução. E o pessoal tá querendo saber se aquilo é real, se não é real, o que eu achei do filme. Então eu decidi fazer uma crítica envolvendo a análise psicológica dos elementos do filme Corra. Então, nessa análise, eu vou falar de dois conceitos de psicologia que vão surgir nesse filme. A hipnose e também o racismo, tanto explícito quanto implícito. Agora pode ficar tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler, aliás, eu odeio spoiler. E essa crítica, por ser uma análise psicológica, não tem realmente uma grande necessidade de eu revelar o que vai acontecer no filme. Aliás, eu não vou falar mais do que está mostrando no trailer. O trailer está mostrando o filme quase todo. Aliás, eu não sei o que está dando nesses estúdios que colocam esses trailers cheios de spoilers assim. A sinopse do filme é a seguinte: chegou a hora de Chris, um jovem afro-americano, conhecer os pais da sua namorada Rose, que é caucasiana, ou seja, branca. Então, para isso, eles se dirigem para uma viagem para uma casa da família que fica bem isolada. Apesar da família começar tratando Chris muito bem, coisas estranhas começam a surgir e essa família, como você imagina num filme de terror, não é realmente tão normal como deveria. Primeiro, vamos falar então da hipnose. Muitos hipnólogos torceram o nariz para esse filme. E eu vou dar um spoiler da minha resenha. Eu gostei do filme, achei que é um bom filme. Mas muitos hipnólogos acabaram torcendo o nariz, criticando pela forma como a hipnose é apresentada neste filme. Em determinado momento do filme, uma pessoa convence Chris a fazer uma hipnose para parar de fumar. No entanto, quando ele se permite participar do processo, ele entra em transe e a partir daí começa a ser dominado mentalmente. O filme possui, inclusive, o chamado signo sinal, que é aquela âncora de reindução. Em determinado momento, existe a instalação de um sinal em que Chris vê a personagem hipnotista mexendo na xícara e ao mexer na xícara, ele entra em transe imediatamente. Essa ideia de se utilizar da hipnose para controlar a mente das pessoas não é nova, nem mesmo no cinema. No início do século XX, para ser mais específico, em 1931, foi lançado um filme chamado Svengali. Neste filme, o maestro Svengali descobre uma menina que, apesar de possuir grande poder vocal, é desafinada. Então ele decide hipnotizá-la para que, em hipnose, ela use de todo esse poder e cante de forma afinada. Um dia, Trilby, essa menina, aborda Svengali e fala que está com uma dor de cabeça. Então Svengali, todo bonzinho, fala: eu posso usar da hipnose para tirar essa dor de cabeça. Aí ele faz uma fascinação do olhar, coloca ela em transe, tira a dor de cabeça dela, mas também começa a dominar a mente de Trilby. E ela passa a ser um fantoche nas mãos de Svengali. Esse é o mesmo enredo que a gente vê no filme Corra. No entanto, em vez da dor de cabeça, o roteirista optou por escolher a ideia de parar de fumar. Então, ainda que o protagonista não quisesse muito parar de fumar, eles utilizam desse artifício para convencê-lo a submeter-se à hipnose. É óbvio que essa dominação mental na hipnose não existe. Aliás, filme de terror é assim, né, coleguinha? Filme de terror não é realidade, não, é ficção mesmo. Essa hipnose acontece de uma forma realmente muito ficcional. Existe algo real, que é o chamado signo sinal, ou seja, uma âncora para a reindução do transe. A protagonista cria um sinal que, quando Chris escuta o barulho da xícara com a colherzinha, ele entra em transe imediatamente. É possível realmente uma âncora permitir que a pessoa imediatamente entre em transe? Sim, é possível, eu faço isso no meu canal aí, só que em vez da xícarazinha eu falo, durma. Mas pode ser utilizado visualização, contagens, para as pessoas entrarem em transe bem rapidamente. No entanto, a ficção se encontra na ideia de que seria possível dominar alguém utilizando-se do signo sinal. Ou seja, mesmo que essa pessoa não quisesse ser hipnotizada, bastaria ela ouvir aquele sinal e, como um zumbi, ela passaria a seguir as instruções do hipnotista. Cara, isso não existe. Inclusive, o simples fato de haver um rompimento de vínculo, de confiança, de rapport em relação ao hipnotizador e o hipnotizado,
esse segundo sinal provavelmente vai parar de funcionar. Aliás, seria muito mais real se o Chris simplesmente falasse assim, lá, não tô ouvindo nada, sabe? Não existe realmente essa ideia de ser capaz de hipnotizar alguém sem que essa pessoa queira. O que existe de mais próximo da hipnose para dominação mental seria a chamada hipnose conversacional. Hipnose conversacional é você simplesmente plantar uma ideia na mente de alguém durante uma conversa. Isso acontece no marketing, acontece nas vendas, acontece na política. Então, se você pensar em hipnose como controle mental, mas a partir dessa perspectiva conversacional, sim, é muito possível. Aliás, a gente nem precisa de hipnose para convencer as pessoas a fazerem as coisas. No entanto, essa ideia da hipnose como dominação mental, ela realmente é ficcional, é coisa do filme de terror, não tem nada a ver com a realidade. Agora, outro tema de psicologia que é abordado nesse filme é o racismo. Inclusive, todo mundo falando sobre a hipnose do filme, e a hipnose não tem relevância alguma no filme. Ele simplesmente queria criar um mecanismo de dominação, mas podia ser qualquer outra coisa. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma injeção, um remédio, podia ser qualquer coisa. Talvez podiam ter zumbis. Se o filme tivesse zumbi, seria basicamente a mesma ideia, porque esse filme não é sobre hipnose, esse filme é sobre racismo. E o racismo, ainda que seja um conceito que as pessoas no geral entendam, na psicologia ele pode possuir vários conceitos completamente diferentes. O conceito mais simples que a gente vai ter para racismo é a discriminação, o preconceito em relação a alguma pessoa devido à sua origem racial. No entanto, esse conceito é meio raso, porque na verdade a gente pode encontrar o racismo de duas formas diferentes, tanto na forma pessoal quanto na forma institucional, cultural. Por exemplo, quando eu falo no nível pessoal, eu estou falando simplesmente do fato de alguém ser racista em relação a uma outra pessoa. Por outro lado, quando a gente fala de racismo institucional, quando a gente fala de racismo cultural, a gente está falando de grupos. A gente está falando que realmente existem socialmente grupos que, devido à sua cor de pele, são privilegiados ou são prejudicados. E o filme Corra vai abordar dois tipos de racismo, o implícito e o racismo explícito. O racismo explícito é aquele que, em geral, incomoda mais as pessoas. Como naquele caso do jogador Daniel Alves, da seleção brasileira, que num jogo do Barcelona foi vaiado e a torcida rival chegou a imitar macaco no estádio. Esse é o racismo explícito, é aquele racismo que tem cara de século XVI, século XV, século XIII. Por outro lado, existe um outro tipo de racismo que é tão perigoso, ou às vezes até mais perigoso, o racismo explícito, que é o chamado racismo disfarçado, o racismo implícito. O racismo implícito, ele acontece em pessoas que publicamente não demonstram racismo. E pior ainda, ele acontece com pessoas que, mesmo conscientemente, não percebem que elas mesmas são racistas. Vou te dar um exemplo. Veja essas duas fotos na tela e responda consigo mesmo, de forma bem sincera. Se eu te dissesse que uma dessas pessoas cometeu um crime, qual você julgaria que seria o criminoso? Pior do racismo implícito é perceber que, na verdade, é uma ideia disfarçada, inconsciente, que foi plantada na nossa mente e às vezes a gente inconscientemente toma atitudes racistas e nem percebe. Nessa foto, por exemplo, o rapaz à direita possui mais traços negros do que o rapaz da esquerda. E isso costuma ser o suficiente para as pessoas acharem que ele é o criminoso. Isso é racismo implícito. Agora, talvez esteja pensando, se a Bertinha é socialista, a Bertinha é petralha. Não, eu estou falando isso baseando na ciência. O que será que a ciência pode falar a respeito do racismo implícito? Em 2006, a psicóloga Jennifer Ebenhardt e seus colaboradores fizeram uma pesquisa. O objetivo desse estudo era identificar maneiras de se prever se um criminoso seria identificado como alguém que deveria ser condenado à morte ou não. Esses pesquisadores examinaram mais de 600 casos de pessoas que poderiam ser condenadas à morte, tanto na Filadélfia quanto na Pensilvânia, entre os anos de 1979 e 1999. A conclusão desse estudo é bem mais aterrorizante que o filme Corra.
Em casos em que a vítima fosse branca, quanto mais o réu tivesse traços estereotipicamente conhecidos como traços dos negros, maiores eram as chances de ele ser condenado à morte. Provavelmente, muitos desses juízes não eram realmente racistas explicitamente. No entanto, a existência desse racismo disfarçado, implícito, foi um dos elementos responsáveis por fazer que eles condenassem muito mais os negros, nesses casos em que a vítima fosse branca. Inclusive, a pesquisa avaliou quando a vítima era negra. E quando a vítima era negra, os traços do réu já não importavam mais para ele ser condenado à morte. Esse estudo você vai poder baixar aqui na descrição do vídeo, porque aqui nos vídeos do Albertinho, ele também mostra a referência bibliográfica, porque aqui a gente tá pra brincadeira não, beleza? Então, bota de novo aquela foto, e aí, pense mais uma vez. Vendo essa foto, qual dos dois você acha que cometeu um crime? Inclusive, essas duas pessoas tinham a ficha limpa. No entanto, essa foto foi utilizada nesse artigo que eu falei pra vocês para mostrar como funciona o racismo implícito. O filme Corra não é realmente sobre hipnose, não é realmente sobre terror, mas principalmente sobre como o racismo implícito se encontra nas relações humanas em todos os nossos dias. Logo no início do filme, Chris e Rose estão indo de carro para a casa da família dela e são abordados por um policial. Ainda que Rose estivesse dirigindo, ele pede a identificação de Chris. Aliás, nesse momento, Rose se indigna, fala assim, por que você tá pegando a identidade dele? Isso é um absurdo. E o policial fala, não, mas como policial, eu tenho o dever de pegar a identificação das pessoas. Talvez aquele policial nem tivesse a ideia de que estava realmente sendo racista. Mas devido ao racismo implícito, ele acabava tomando medidas, tomando ações que afirmavam seu preconceito inconsciente. Depois, lá na casa da Rose, tem uma reunião com amigos, todos eles burgueses, ricos, muito brancos. Aliás, a fotografia do filme faz questão de salientar essa diferença étnica. Então, esses figurões brancos, burgueses, quando têm contato com o Chris, eles querem, de toda forma, tratá-lo muito bem, mas se sentem incomodados, têm dificuldade em interagir, porque o racismo implícito não permite que essa interação aconteça de forma genuína. Inclusive, com o objetivo de criar essa conexão com o Chris, eles começam a falar daquele estereótipo que a gente vê nos negros, eles serem bons nos esportes. Então começam a falar de Tiger Woods, começam a falar de basquete, começam a falar de lutas. Em algum momento, nessa mesma reunião, uma amiga branca da família pergunta para Rose se os negros realmente são melhores no ato sexual, no desempenho sexual, do que os brancos. Todos esses elogios, na verdade, escondem também racismo implícito. Quer ver uma coisa? Quantas vezes a gente vai ver alguém que quer elogiar uma garota negra e fala, nossa, que negra linda. É claro que muitas vezes nós dizemos, nossa, que loira linda, nossa, que morena linda. Mas muitas vezes esse negra vem como uma forma de querer valorizar o negro. Isso também é racismo implícito. E ele está em toda a nossa cultura, em todos os dias. E o filme brinca muito bem com essas questões raciais. Inclusive, até mesmo aquele signo sinal, aquela âncora de reindução daquela xicarazinha, que para nós que praticamos hipnose, vemos aquilo como uma bobagem, porque na verdade é um signo sinal bem chinfrim, mas existe aí um elemento metafórico envolvendo o racismo. Sim, de acordo com o roteirista Jordan Peele, ele colocou a xícara como signo sinal, com a xícara como âncora de reindução, porque era batendo na xícara que frequentemente os senhores de escravos chamavam os negros para entrar dentro de casa ou para fazer alguma atividade. E agora, o que eu achei do filme, né? Eu gostei muito do filme. Eu não cheguei a entrar na hype do filme. Aliás, esse negócio de hype, eu sempre fujo da hype, porque a expectativa é o elemento essencial para a gente gostar de um filme. Mas Corra é realmente um filme muito bom. Tem algo que eu gosto muito nesse filme. Ele possui várias camadas para entendimento. Inicialmente, você vê o filme, você entende apenas como um filme de um terror psicológico. No entanto, ao avaliar o filme com um pouco mais de cuidado, você vê que, na verdade, o terror que ele quer mostrar não é aquele que é identificado no filme de forma explícita. Assim como o racismo que é implícito, o objetivo do filme também é implícito, que é criticar a sociedade ocidental, é criticar o racismo no dia a dia. Esse é o motivo principal que tantos hipnólogos estão falando mal desse filme. Eles estão falando que esse filme, em geral, é capaz de dar mais medo nas pessoas em relação à hipnose. Gente, isso é um filme de terror. Aliás, uma coisa que me incomoda de verdade na hipnose não é filme de hipnose, não. É
pseudociência. Pseudociência é algo que realmente me deixa com raiva. Não é filme. Filme, cara, é diversão, é ficção. Daqui a pouco vai ter gente falando mal do filme A Origem porque tem sonhos lá. Ah, mas os sonhos da vida real não são assim. Cara, é filme. Talvez se eu fosse fazer uma crítica em relação ao filme, seria o fato dele ser apresentado como terror. E quando você vai ver um filme de terror, talvez você fique naquela vibe de ver um filme, sei lá, tipo Atividade Paranormal ou algo do tipo, cheio de susto, sei lá, pra você poder ficar com medo. Não é isso que acontece. Não é um filme que te dá susto. É muito mais um terror psicológico. Então, tirando essa questão de você ir pro filme com a expectativa errada, talvez você tenha juntado a galera toda, igual eu fazia antigamente, na minha adolescência, pra assistir Pânico. Juntava aquele tanto de gente no cinema pra ver Pânico e ficar zoando os coleguinhas e tal. O coleguinha tava sentado, você dava um susto nele no meio do filme. Não, se você quiser dar o susto do coleguinha, não vai ser nesse filme que você vai conseguir. Agora, no geral, se você quiser reflexões sobre o nosso dia a dia, você provavelmente vai gostar desse filme. E aí, o que você achou do filme? Coloca aí no comentário, vamos discutir um pouco aqui. Gostou desse vídeo? Então você vai fazer o seguinte agora. Você vai clicar em gostei, vai inscrever no canal Super Memória, vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e até a próxima.